que é catatonia. Nada mais é do que um excesso de movimento. O paciente tem um problema como uma depressão e ele desenvolve uma rigidez difusa por alteração da circuitaria cerebral. Então, é um sintoma dentro de uma doença. Catatonia não é uma doença. Catatonia é um sintoma dentro de uma doença. Igual tremor, né? Tremor, por si só, não é uma doença. Tremor é um sintoma que geralmente está relacionado a uma doença ou pode não significar doença. Que muita gente, às vezes, chega no consultório, eu tô com tremor, e, na verdade, não necessariamente um tremor é um sinônimo de que a pessoa está com uma doença no corpo. Pegando esse gancho, qual que é a diferença que existe entre o Parkinson e o tremor essencial? A diferença é um abismo, mas, infelizmente, a sociedade acaba não sabendo muito disso porque é pouco informado, Nathalie. Ambas são doenças neurológicas, só que o mecanismo que causa elas é diferente. Ambas as doenças são problemas no circuito do cérebro. A gente tem que entender o cérebro como uma rede de vários circuitos, vários networks. Então, a rede ali está íntegra, mas o funcionamento dela não está bacana. Seja por um mau funcionamento assim, da própria rede ou porque um neurotransmissor está deficiente e está causando um mau funcionamento. Então, no tremor essencial, é uma doença neurológica que acomete mais idosos, mas também pode acometer adolescentes. Então, tem 2 picos de incidência que a gente chama. E o único sintoma do tremor essencial é tremor. E muita gente acha que a causa mais comum de tremor na sociedade de doença é tremor por Parkinson, mas, na verdade, é por tremor essencial. Então, o paciente que tem um tremor e mais nada, é mais provável que ele seja um tremor essencial. Mas, além disso, ele tem um tremor que ocorre mais quando ele vai fazer uma atividade. Então, é o que a gente chama de tremor de ação. Então, quando ele está quietinho, descansado, ele não tem tremor. Mas quando ele vai fazer alguma coisa, pegar um celular, escrever, beber um copo d'água, ele fica tremulante. E detalhe, que ajuda no diagnóstico. Muitas vezes esses pacientes, eles têm um familiar de primeiro grau acometido, então meu filho tem tremor, minha mãe teve tremor, e esse tremor pode melhorar com pequenas doses de álcool, bebida alcoólica. Então, isso não é mandatório para o diagnóstico, mas auxilia. A gente pergunta para dar uma pista. E, ao contrário do tremor essencial, o tremor da doença de Parkinson, ele não vem isoladamente. Às vezes, no início pode ser, mas ele vem acompanhado de outros sintomas, que é o que a gente chama de parkinsonismo. Gera uma confusão, né, entre parkinsonismo, o que é isso? Mas nada mais é do que assim, Parkinson, doença de Parkinson é a doença. E o parkinsonismo é um conjunto de sintomas. A causa mais comum de parkinsonismo é a doença de Parkinson. Então, para a gente falar que uma pessoa tem um parkinsonismo, ela tem que ter lentidão dos movimentos, que é o que a gente chama tecnicamente de bradicinesia, rigidez das articulações e um tremor, na grande maioria das vezes, de repouso. Se ela tem 2 desses 3 sintomas, ela tem um parkinsonismo. Então, a gente está vendo que ela tem isso, mas é a causa. Então, parkinsonismo não determina a causa do paciente. Parkinson determina a causa, né? A gente sabe que o paciente está parkinsoniano pelos sintomas e por uma doença de Parkinson. Mas parkinsonismo, inclusive, gente, pode acontecer por um remédio. Então, você pode ter um sintoma que não necessariamente está associado a uma doença. Exato. Então, a gente ouve muito falar isso de um parkinsonismo medicamentoso. Chega no consultório o paciente que usou anos de Vertix. Já ouviu falar de Vertix? Nossa, eu já ouvi. O que era? É remédio que o pessoal passa para labirintite. Sim. Bloqueador de canal de cálcio. Então, aí, esses pacientes, eles chegam tomando Vertix e de forma errada, né? Porque a gente não passa Vertix para labirintite. Muita gente não sabe disso. E esse Vertix causa sintomas muito parecidos com Parkinson. Ele chega lá falando assim, olha, doutor, acho que eu tô com Parkinson. Mas, na verdade, é um parkinsonismo medicamentoso. Tirando... Tira o remédio. Tirando a medicação, na grande maioria das vezes, o paciente melhora os sintomas, reverte os sintomas. E o tremor essencial, ele tem tratamento ou cura? Cura até o momento, não. Muitos especulam se é uma doença neurodegenerativa, porque ele, em alguns pacientes, ele evolui muito devagar. Mas cura, não. Ele tem tratamento sintomático.
Então, tratamento sintomático é tratamento para melhora desses sintomas. E esse tratamento, na grande maioria das vezes, a gente faz inicialmente, né, com remédio, medicação para reduzir a amplitude do tremor. E alguns pacientes que não conseguem melhorar com as medicações, né? A gente usa medicações de primeira e segunda linha, terceira linha, né? Que é a ordem de eficácia delas. Esses pacientes que não melhoram, que a gente fala de tremor refratário, a gente pode indicar procedimentos cirúrgicos. Que é, por exemplo, a estimulação cerebral profunda. E, inclusive, os pacientes com tremor essencial, eles são, assim, os que mais melhoram, quando bem indicados. Porque se a gente for comparar os dois pacientes, Parkinson e tremor essencial, o paciente com Parkinson, ele tem tanto outros sintomas motores além do tremor, como lentidão, rigidez, dificuldade para andar, como sintomas não motores. Depressão, ansiedade, constipação intestinal, transtorno do sono, que não necessariamente melhoram com a estimulação. Então, o potencial de melhora dos pacientes com tremor essencial, a gente espera que seja maior porque, teoricamente, é um sintoma só. Uhum. É uma região do cérebro que vocês estimulam? São Exato. várias regiões? No tremor essencial, a gente costuma estimular uma região do tálamo, que é um núcleo chamado VIM. Então, coloca dos dois lados ou unilateral. Por exemplo, vai que o paciente tem tremor só na mão direita e ele é destro e na mão esquerda quase não tem. Pode se considerar fazer unilateralmente, né? Mas geralmente faz bilateral, coloca um eletrodo para melhorar e melhora bastante, porque esses pacientes, assim, alguns estudos mostram que uns 60% dos pacientes respondem aos remédios, os outros 40% são refratários. Aí você imagina uma pessoa... Um jovem, né, com tremor essencial. Ontem eu atendi uma paciente de 79 anos, ela tem tremor essencial desde os 40, então... Nossa, coitada. Passou uma grande parte da vida. Aí ela me falou assim que ela... em casa ela vai bem, ela consegue fazer tudo. Então, ok. E ela tá em tratamento medicamentoso. Mas quando ela sai, ela tem que pegar uma colher. E ela é uma senhora super vaidosa, bonita. Quando ela sai para jantar, ela precisa pegar uma colher para poder comer. E ela se sente envergonhada. Então, isso é um motivo para a gente otimizar o tratamento do paciente. É óbvio que com 80 anos a gente tem que avaliar o risco cirúrgico e tal. Mas a gente tem sempre que levar em consideração a qualidade de vida. Qualidade de vida, Nathalie, envolve controle motor, controle de alívio de sintomas físicos e emocionais, né? Porque um constrangimento faz a pessoa não sair de casa. Verdade. E só sabe quem vive, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não estou saindo para jantar, só que aí você deixa de participar de um aniversário de um neto, você deixa de participar, você deixa de ter uma vida social, familiar, que é super importante nessa fase da vida. Com certeza. Pro idoso. E aí começa a depressão, então assim, uma coisa pode levar a outra, e levar a outra, e levar a outra. O transtorno depressivo é uma coisa que vem muito como queixa dos seus pacientes? Muito. Raramente chega até mim um paciente puramente com depressão, né? Mas nas doenças neurológicas que eu trato, que na grande maioria das vezes são neurodegenerativas e a principal, a protagonista é a doença de Parkinson, é uma comorbidade muito prevalente. Muito prevalente. Porque a depressão, gente, eu brinco que ela é meio que onipresente no Parkinson. Ela pode estar presente em todas as fases. Desde a fase prodrômica, que é o que a gente chama de antes da fase motora, né? Como um fator de risco para o paciente ter Parkinson, tanto na fase do diagnóstico, né, que o paciente, ao receber um diagnóstico de uma doença sem cura e neurodegenerativa, obviamente ele fica abalado, ele vive uma fase de luto. Acho que vocês podem falar muito mais que eu disso, né, desse impacto. Os pacientes falam que quando recebe o diagnóstico, passa um filme na cabeça do que vai rolar daqui para frente, se eles vão viver tantos anos, se vão conseguir continuar trabalhando, se vão conseguir continuar com o cônjuge por questões da relação, se vão conseguir ver os netos formando, crescendo, né? E a própria doença de Parkinson, fisiopatologicamente, predispõe o paciente a ficar depressivo. Então, é meio que uma bola de neve, gente. Depressão no Parkinson, se você não estiver rastreando nas suas consultas, você está errando. Porque ela é fator de risco para a doença e ela é uma comorbidade da doença. Então, ter depressão, independente do motivo,
ter depressão é um fator de risco para ter Parkinson? É um fator de risco para ter Parkinson e é um sintoma pré-motor. O que é sintoma pré-motor? É um sintoma que acusa que a doença já está existindo no corpo do paciente. E tem um motivo, uma explicação para isso? Tava Uma pensando região isso. no cérebro que esteja associada com as duas coisas? Assim, ó, a principal região é a região... Tem um cérebrozinho que não sei se te ajuda. É porque aqui não tá mostrando o tronco cerebral, né? O Que aqui... Wando ia ajudar mais, né? O outro. A gente vai comprar, tá? Porque no tronco cerebral aqui a gente tem a região do mesencéfalo, que tem as células dopaminérgicas, né? Mas das células dopaminérgicas existem as vias dopaminérgicas, né? Que vocês adoram falar sobre isso, né? Que é a via nigroestriatal, que tem um controle mais motor, e a via mais mesolímbica, né? E mesocortical. Essa via mesolímbica, do ponto de vista de deficiência de dopamina, ela está mais relacionada ao transtorno depressivo. Então, uma queda de dopamina na via mesolímbica aumenta a chance de depressão na pessoa. Mas, assim, a depressão, ao contrário de outros sintomas do Parkinson, ela não é um resultado de uma deficiência de um neurotransmissor só. Ela é um resultado de um desbalanço de vários neurotransmissores, como noradrenalina, serotonina e, em um menor grau, acetilcolina. Por isso que a gente trata esses pacientes com medicações, principalmente inibidores da recaptação de serotonina, duais, que interferem na noradrenalina e na serotonina. Mas, assim, é óbvio que quando a gente começa o tratamento do paciente com doença de Parkinson com as medicações com dopamina, eles melhoram esse estado depressivo, que muitas vezes a gente não consegue diferenciar se é uma apatia ou uma depressão de fato. Mas o pool dopaminérgico ali na via mesolímbica dá uma melhorada nesse humor ou uma revertida nessa apatia do paciente, nessa perda de interesse, nesse desânimo que ele tem no começo, antes pré-tratamento, virgem de tratamento. Então, geralmente é orientado a esse paciente que procure uma psicoterapia para fazer junto com o tratamento medicamentoso e com acompanhamento com o neurologista? Com certeza. Com certeza, gente. Você sente diferença? Pode ser sincera. Você acha que o paciente que faz e o que não faz, ele realmente, você consegue ver, assim, na prática, pô, terapia funciona? Com certeza, gente. Com certeza, sim. Eu acho que vocês podem, inclusive, depois me dar o feedback de vocês em relação a isso. Porque aqui a gente tem que sempre fazer analogia com os pacientes para eles entenderem. Mas eu falo o seguinte, olha, o senhor está com um transtorno depressivo relacionado à doença ou um transtorno de ansiedade. Eu acho importante que a gente modifique seu estilo de vida, porque, inclusive, exercício físico melhora transtorno depressivo. Eu postei isso uma vez no meu Instagram. Mas melhorar o convívio social, eu vou passar uma medicação para o senhor para que a gente melhore a dinâmica dos seus neurotransmissores, para que o senhor lide com essa situação de forma mais racional, mais equilibrada. Mas a bagunça de pensamentos que está rolando no seu cérebro, a medicação não vai melhorar. Ela não vai fazer o senhor mudar os seus pensamentos, os seus medos, as suas angústias. Isso quem vai trabalhar é a terapia. Então, aquele nó que está lá dentro, a terapeuta que vai desenrolar e fazer com que as coisas façam sentido e o senhor desenvolva mecanismos para poder lidar com as situações que a gente vai ter no dia a dia, porque na nossa vida não é só coisa boa, né, gente? Sim. Então, eu percebo assim, claramente, a gente vê no consultório o paciente que faz exercício que não faz, o paciente que faz terapia que não faz, ou que fala que faz terapia, faz irregularmente. Então, eu queria que vocês me falassem assim, o que vocês veem o benefício desse tratamento em conjunto. E, inclusive, eu percebo também preconceito deles em relação à psicoterapia. Eu queria que vocês me falassem como vocês enfrentam isso. Posso fazer uma analogia? Eu lembrei do Rubem Alves, que era, né? Um psicopedagogo e psicanalista maravilhoso. E ele fala sobre doença aguda e crônica. Na doença aguda, a gente tem um pouco mais de facilidade para lidar, porque ele faz uma analogia com uma visita que vai na sua casa, mas que você já sabe que vai embora. Então, a pessoa vem, tem um desgaste, né? Você tem que servir, vai buscar as coisas, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. É sempre um desgaste, mas você já sabe que tem começo, meio e fim, a visita vai embora e acabou. Então, a doença aguda, quebrou uma perna, catapora, ela chega na nossa vida e vai embora.
E ela só traz esse desconforto enquanto ela está presente. Numa doença crônica como o Parkinson, é aquela que a pessoa nem te avisou que ia, você abre a porta e ela veio para morar na sua casa. E quando ela vem para morar na sua casa, inicialmente, que você ainda não está aceitando, você fala, bom, então, deita aqui então na sala, né? Eu vou te emprestar meu quarto, vai melhor, fica no meu quarto. 1 dia, 2 dias. E aí você começa a querer que ela vá embora e ela não vai embora. E aí tem um determinado momento que cai a ficha de que aquela pessoa não vai embora, ela veio para morar na sua casa. E aí, esse momento que eu faria análise com a terapia. Ou você fica brigando eternamente com essa visita, de que ela não tinha que estar aqui, agora ela comeu, olha lá, ela comeu meu queijo, olha onde ela pôs o sapato, né? Oh, tá atrapalhando minha sala. Ou você entende que ela veio para morar com você e você arruma um espaço para ela, considera que ela vai viver com você para sempre, e esse ajuste a gente só tem quando a gente para de brigar e começa a construir a sua vida em volta daquilo que está acontecendo. Sim, como analogia, né? Lógico que estratégia, não falei nada de estratégia, mas eu é o acho que primeiro é o olhar, passo, né? Que você encarar de frente é a única forma de resolver. E tudo que é incômodo para nós, a nossa tendência é da gente ter uma luta ou fuga, né? Então, você ou quer ficar nesse contra, ou você quer realmente fugir. Você tem uma certa esquiva. E a gente faz isso com muita coisa. Me incomoda, então não vou falar sobre. Eu não gosto de filme de terror, não vou assistir. Isso me dá angústia, então não vou falar sobre. E a gente fica nessa coisa do se esquivar. E eu acho que a gente só resolve quando a gente olha para o problema. E acho que a terapia, ela auxilia justamente nessa questão de você conseguir olhar e de você poder falar da sua dor. Porque no ambiente terapêutico não tem o julgamento, que é diferente, né? Porque se você vai conversar com algum familiar, ele vai, não, vai ficar tudo bem, não vai dar tudo certo. E com um terapeuta você pode falar assim, eu tô com raiva, eu não... Meu, que saco, tal coisa. E aí você fala, eu entendo que seja um saco, né? E como que a gente pode fazer para que esse saco não se torne tão dolorido para você? E achando alternativa junto com a pessoa, entendendo que quem vai saber o que é melhor para ela é sempre ela e não você. Então, eu acho que essa ausência de sugestão, isso ajuda muito. E acho que criar esse espaço é muito importante. Eu gosto bastante de trabalhar com paciente, vou fazendo perguntas para eles e tudo mais. E muitas vezes eles falam assim, eu discordo com você. Eu não acho que é isso, porque às vezes eu falo assim, olha, todo estado tem um ganho. Você já pensou sobre isso? Porque às vezes a gente está numa situação que é desconfortável, mas a gente também se mantém. Então, por exemplo, eu sei que se eu tenho depressão e eu tomar banho, eu me sinto melhor. Mas eu não levanto tomar banho. Então, assim, tem alguma coisa ali que tá me fazendo ficar na cama, tá? E tá tudo bem a gente olhar pra isso, tá tudo bem a gente entender e tudo mais. E aí eles pegam e falam assim, não ganho nada, não sei o que, eu discordo de você. Aí no final eu falo assim, que legal que você discordou de mim, porque eu sei que você vai pra casa pensando. E aí volta na outra sessão, aí fala, então, você falou isso e eu pensei que... E é muito legal, porque eu acho que você vai trazendo e que você vai entendendo e que não tem bom e ruim. É uma condição, né? E eu acho que esse entendimento dessas condições, e é o que a Karina falou, você não ficar fantasiando. Tipo assim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vai... Não é isso. Que é isso que as pessoas falam, né? Para com isso, não é nada. Como que não é nada, né? Com certeza, tem que encarar de frente. E eu vou usar essa analogia para os meus pacientes, com certeza. É muito legal, não é? É muito boa, né? Vocês percebem que os profissionais da área médica referenciam um pouco para vocês, os pacientes? Por exemplo, eles chegam mais sobre livre demanda por eles mesmos do que referenciado. Vocês percebem isso? Eu tenho encaminhamento de psiquiatra, mas é porque conhece meu trabalho e já demorou muito pra... Eu mandava, mas não voltava. Eu mandava, mas não voltava, sabe? Eu mandava, mas não voltava. E aí, só que eu acho que os meus pacientes começaram a contar dos benefícios. Depois que eu fiz a terapia, aí eu vi que aceitei isso. Aí ele começou a ouvir o que o meu trabalho trazia. E aí vem. Eu tive muita sorte nesse quesito, assim. Quando eu fui para psicologia e eu quis área hospitalar e tudo, não sei o que, todo mundo falava assim, não faz. Nossa, porque médico acha que é o rei da cocada e nunca vai te olhar de frente, não sei o quê. E eu, assim, eu sempre tive contato, deve existir, tá? Mas nunca esteve no meu meio, assim. Eu não acessei. Eu sempre tive muita sorte de trabalhar em conjunto, pra ter uma ideia, assim, eu fiz meu TCC em esquizofrenia. E aí, o primeiro médico psiquiatra que
que era da minha faculdade, né? Dava aula lá na Santa Casa, não sei o quê. Ele pegou e me colocou dentro do ambulatório de psiquiatria para eu ficar com o R1. Lado a lado, a gente fazia reunião, tinha contato e consulta com os pacientes, eu junto, sendo que eu era estudante, qual que é a chance? Porque eu queria fazer um TCC, ele falou, vem ver como é que é, vem conversar com o paciente, vem ficar aqui, não sei o quê, uma mega de uma oportunidade. Então, eu já comecei assim. E aí, logo que eu me formei, abriu as portas da Santa Casa e a primeira coisa que eu fui fazer atendimento gratuito para quem quisesse. Então, eu disponibilizei um dia da minha semana para atender os pacientes e sempre com essa troca. Então, sentava com os psiquiatras para... E aí, quando eu comecei a atender no particular, ter um pouquinho mais de segurança, já vinha o encaminhamento do pessoal que já tinha que eu visto seu tinha trabalho, conhecido. Né? Então, assim, eu tive muita sorte. E aí, logo que eu resolvi fazer a pós na neuro, né? Porque eu sentia falta de poder explicar mais a fundo. Porque às vezes a pessoa falava assim, mas eu acho que eu tenho isso. Aí eu ficava assim, não sei com tanta precisão, me parece que. Mas eu queria um pouco mais de respaldo, eu queria poder falar assim, olha, acontece que aqui, tá vendo essa área? O que acontece é isso. Eu gosto de quando eu sou tratada dessa forma e eu gostaria de levar isso. E meu intuito era esse. Mas continuar ali na minha turminha, sabe? E aí eu conheci uma médica neurocirurgiã e assim, eu tava terminando a pós-graduação e ela me levou para dentro do hospital. Bacana. E falou assim, cara, você vai vir aqui comigo, eu tô com um paciente internado e não sei o que, não sei o que. E aí calhou que os pacientes gostaram, eu acho, da forma, porque eu sou bem carinhosa e eu acho que tinha esse diferencial e aí talvez tenha tido esse feedback. E ela falou de mim para outras. E assim, eu gosto de falar isso, sempre ressaltar uma coisa assim, porque eu me sinto muito privilegiada porque dentro das reuniões que eu participo, é assim, Nath, qual é a sua opinião? Isso é muito importante. Porque eu me sinto igual. As visões são diferentes, né? Os pontos de vista são diferentes, de acordo com a nossa formação, né? Então, o ideal é sempre que o paciente, de qualquer doença, eu acho, né? Mas eu falo mais das que eu tenho expertise. Por exemplo, Parkinson, distonia, tremor essencial, mas especialmente Parkinson, que é uma doença multissistêmica, complexa e neuropsiquiátrica. Então, assim, tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. Só o neurologista, ou o generalista, ou o geriatra, não dá conta. Eu encaminho os pacientes para o geriatra, eu encaminho meu paciente para fisioterapeuta, para fonoaudióloga, para o personal, para a psicóloga. Quando eu não consigo ajudar muito na parte psiquiátrica, eu chamo o psiquiatra junto comigo, o neurocirurgião quando tem indicação neurocirúrgica. Então, o paciente... E assim, eu sempre falo, nessa rede, a família tem que ser um ponto. Porque se não tiver apoio familiar, não vai para frente o tratamento. O tratamento fica parado.